E aí, vamos estudar a lição? Ei, se você se julga muito inteligente, muito esperto e completamente sintonizado com a ciência, porque hoje você diz que o relato do Gênesis é uma fantasia, e ainda que você seja um cristão, aborda esse tipo de discurso, especialmente analisando que crê na evolução teísta, como Deus tendo conduzido a evolução, eu quero só te dizer que não era desta forma que acreditavam os discípulos, não era desta forma que acreditava o próprio Cristo, e não era desta forma que os profetas se relacionavam em relação à semana da criação. Não era assim que eles se posicionavam. Como é que eles se posicionavam? Basta observar que você tem o Evangelho de São Mateus no capítulo 19, no verso 4 e 5, onde fala sobre a criação do homem e da mulher. Você tem um posicionamento no livro de Marcos falando sobre Caim e Abel, validando assim o Gênesis, não sendo como uma história da carochinha, um mundo fantasioso, mas como eventos literais que de fato aconteceram. Você observa Jesus Cristo no ato da criação, de acordo com o relato de São João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, isso sem falar na história declarada, no própria declaração de Jesus Cristo existente em Lucas capítulo 11, versos 50 e 51. E se isso não bastou para você, ainda tem Paulo na declaração de Romanos 1, 20, 2 Coríntios 4, 6, Efésios 3, 9, 1 Timóteo 2, de 12 a 15, uma infinidade de textos que é colocado na lição de hoje. E todo o Novo Testamento fazendo referência ao livro do Gênesis, todo o Novo Testamento fazendo referência à semana da criação, ao personagem Adão e Eva. Você vê um discurso do apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, do verso 12 e do verso 14 a 19. O que Paulo está fazendo? Está encarando o tempo todo Jesus como segundo Adão e um discurso que é crescente no ato de comparar o primeiro Adão com o segundo Adão, que é Jesus Cristo, e estabelecer um processo de salvação em torno destas duas figuras, desses dois personagens. Então você observa que o próprio Paulo não encara o fato do Gênesis ser uma alegoria, uma historinha da carochinha. É encarado como aspecto literal. Se Paulo cria assim, Jesus cria assim, se os discípulos criam assim, os evangelistas criam assim, eu também creio. E você? Que Deus nos abençoe e que continuemos aí tendo a certeza de que o Gênesis é de fato a revelação de Deus do jeito como ele se apresenta, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela revelação da tua palavra e porque a mesma é confirmada à medida que os anos vão se passando, inclusive confirmada pelos discípulos e pelo próprio Cristo quando aqui na terra esteve. Nós cremos no Senhor como nosso Criador e também como nosso Redentor, em nome de Jesus.